Então, já estamos gravando. Opa, Gilda chegando aqui. Como a gente tem feito, eu vou, só para evitar qualquer transtorno de microfones, eu vou mutar todo mundo, mas isso não é uma ideia para a gente permanecer em silêncio, não é essa a ideia, não. É só para evitar ruídos, né, que eventualmente apareçam, um cachorro latindo, uma buzina, ambulância e tal. Então, se quiserem se manifestar, por favor, a qualquer momento, abra o microfone, tá? Só para não ter ruído aqui de fundo. Bom, então, estamos começando hoje, agora aqui, dia 1º de maio de 2022, o nosso terceiro encontro Teógrafos, né? Nossa tentativa de reunir alguns assuntos, algumas discussões, né, em torno da nossa reflexão bíblica, em torno de temas gerais que nos afetam, ligados à espiritualidade, como literatura, filosofia, teatro, e tudo mais que tiver à nossa volta, no intuito de fazer esses grafos, né, que estão até no nome da nossa iniciativa, essas relações, esses conjuntos de interconexões, né, que são sempre tão interessantes e, às vezes, num ambiente mais confessional, a gente fica um pouco tolhido de fazer, né, porque a gente esbarra, né, em algumas características e culturas institucionais. Aqui não, a gente está num ambiente totalmente digital, né, onde a gente pode se sentir muito mais livre para expor o que a gente pensa e o mais interessante, tentar construir pensamentos novos fora das bulas, né, que a gente acabou convivendo durante muito tempo com elas. Tem mais gente chegando aqui. Então, bom dia para você que está chegando, bom dia, Gilda, bom dia, o André, que também está chegando. E é isso. Bom, então, hoje, no nosso... A gente tem alguns textos, né? 4 conjuntos de textos para a gente trabalhar, e hoje já tem uma diferença interessante, que o primeiro texto é um texto do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, um texto da literatura profética. Um texto de uma obra da Bíblia que eu acho de um valor fundamental, que é o livro de Isaías. Tá? Então, a gente vai ler esse texto bíblico motivador para a nossa reflexão de hoje, e, a partir desse texto, que a gente vai construir a nossa conversa, a nossa reflexão. É um texto com umas características um tanto quanto diferentes em relação aos que a gente leu, né? Lembrando, no primeiro encontro, a gente pegou um texto do Evangelho de João, né? Um texto-chave ali do capítulo 1º do Evangelho de João. No segundo encontro, a gente pegou alguns fragmentos da literatura paulina, né, principalmente ligados ali ao ambiente das comunidades, das primeiras comunidades cristãs, né, e agora a gente volta um pouquinho na história pensando nesse texto do Primeiro Testamento. Texto que parece que tem muita relação com discursos necessários para o nosso tempo. Então, vamos ao texto para a gente saber logo do que se trata. Quem não teve a oportunidade de ler durante a semana, não tem problema, a gente tenta acompanhar aqui agora. Pelo menos o texto bíblico a gente lê na íntegra para fazer esse resgate, essa memória do que a gente está querendo conversar. Só aqui, Mago. Então, 2 fragmentos de Isaías, um do capítulo 1º, o outro do capítulo 58, mais lá do final. Diz assim o texto do capítulo 1º. Autoridades de Jerusalém, escutem o que o Senhor está dizendo.
Moradores da cidade, deem atenção ao ensinamento do nosso Deus. O Senhor diz: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantam as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Lavem e purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça. Socorram os que são explorados. Defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. Esse texto do capítulo 1 lá do livro de Isaías. Agora, um fragmento lá do capítulo 58, mais para o final do livro, e diz assim: o Senhor Deus diz: grite com toda a força sem parar, grite alto, como se você fosse trombeta. Anuncie ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. De fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fossem um povo que faz o que é direito e que não desobedece às minhas leis. Pedem que eu lhes dê leis justas e estão sempre prontos a me adorar. O povo pergunta, então, a Deus: de que adianta jejuar se nem presta atenção? Por que passar fome se nem se importa com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então, a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda, e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem aos necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer
e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima de alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Esses são os textos lá do livro de Isaías. Para a gente se situar e se espantar com o conteúdo desse texto bíblico, que parece que não tem sido muito valorizado a partir do conteúdo tão latejante para os nossos dias, esse texto, principalmente capítulo 1, ele é um texto que se refere a mais ou menos ali o ano 730 antes de Cristo. 730 antes de Cristo, mais ou menos isso, tá? Isso, o texto lá de Isaías 1, primeiro capítulo lá de Isaías. O que estava acontecendo naquela época? E quem é esse que fala? Quem é esse tal de profeta que aparece nessa história? Bom, se a gente quiser recordar um pouquinho da história do povo hebreu, que é esse povo protagonista do ambiente bíblico, né, do livro, a Bíblia, por volta ali do ano 1000, né, aconteceu um evento marcante que mudou radicalmente a história do povo hebreu. Que evento foi esse? O estabelecimento da monarquia entre os judeus, entre os hebreus. Né? Se a gente quiser um nome melhor para o que estava acontecendo nessa época, seriam os hebreus. Então, é dessa época, por volta ali do ano 1000 a.C., mais ou menos quando Homero estava escrevendo lá Ilíada, né? Só para a gente situar no tempo e fazendo uma comparação, nessa época a gente tem a tríade Saul, Davi e Salomão assumindo ali o que é a monarquia dos hebreus. Foi nesse período que o povo hebreu sai de uma condição de povo tribal, passando a um estado mais centralizado, regido por uma monarquia, seguindo o modelo internacional de governo. Tá? Na prática, parecia ser um tanto quanto insustentável manter aquele modelo tribal, então eles, né, uma espécie de convenção nacional, eles acabam assumindo esse modelo monárquico, que, de certa forma, foi positivo por alguns aspectos, de centralidade, de força, de poderio militar, mas, por outro lado, trouxe uma série de problemas internos, como principalmente uma grande desigualdade social. Nesse ambiente, ao lado do rei, sempre aparecia uma figura-chave, e essa figura-chave tinha o nome de profeta. Esse profeta, ele era uma espécie de conselheiro do rei para tentar entender qual era a vontade de Deus diante daqueles ambientes que se apresentavam para o povo, para o reino, para o governo. E, principalmente, as hostilidades que demandavam um aconselhamento do rei por parte do profeta eram, naturalmente, questões envolvidas com guerra. Então, o profeta era, originalmente, um conselheiro do monarca, dando uma maior clareza sobre o que seria a vontade de Deus diante desses tempos de tanto conflito interno e externo. Mas, passado um tempo, um profeta ele tem uma experiência muito curiosa. Ele, por conta de uma crise interna dentro do palácio, esse profeta ele precisa fugir do palácio. E nessa fuga, ele se depara com uma realidade completamente diferente daquilo que ele sempre tinha experimentado até então. Que realidade era essa? Nova para o profeta. O povo comum. Porque o profeta, originalmente, era alguém da corte. Era um indivíduo palaciano. Era mais um daqueles que a gente chamaria de almofadinhas do governo.
Mas esse profeta, diante de uma crise palaciana muito grave, ele precisa fugir e ele encontra acolhida no meio do povo pobre. Quem foi esse profeta que precisa fugir nesses termos? Esse profeta foi o profeta Elias. O profeta Elias foi uma espécie de reformador do movimento profético. Então, o profeta se distancia do palácio e passa a se dirigir de forma contrária ao palácio, porque ele passa a assumir a postura de defesa do povo mais pobre, do povo humilde. O próprio Elias tem uma experiência bastante radical. Ele quer encontrar onde que está Deus. E o modelo que ele tinha, então, era de um Deus totalmente poderoso, totalmente grandioso, totalmente vencedor. Palavras essas que a gente está até bastante acostumado a ouvir em tudo que se diz, em tudo que se canta. Só que Elias chega a uma conclusão muito nova nessa sua espiritualidade, eu diria até nessa sua mística profética. Ele encontra Deus no vento suave. É uma experiência radicalmente nova. Mas, fruto dessa reforma do movimento profético de Elias, surgem outros profetas ao longo da história. E um deles, que surge tempos mais tarde, Elias é ali por volta do ano 850, mais ou menos isso, aparece, então, esse nosso personagem, Isaías. Isaías é um que parece que segue muito a bula do seu mestre mais antigo, a bula de Elias. Ele é alguém do ambiente do palácio, que nasce em toda essa estrutura muito bem formatada, que funciona muito bem, mas ele começa a ver algo nesse ambiente do templo, da corte, que, na reflexão dele, parece não fazer sentido. Ele encontra justificativas para os dramas que a nação enfrenta por conta de algo que a gente poderia chamar de, sinteticamente, de hipocrisia. Vocês são tão prontos a fazer essa parafernália religiosa tão funcional, tão bonita, tão comovente, mas, na verdade, tudo isso esconde uma espécie de podridão de fundo, que é a causa de toda essa problemática que a gente tem vivido. É preciso, segundo o que o profeta Isaías, nesse primeiro momento ali do capítulo 1, é preciso que o povo perceba o seguinte, e eu digo até mais, esse povo que é mencionado aqui nessa fase inicial não é o povo pobre, o povo humilde, o povo das margens da sociedade. Esse povo é o povo do palácio, é o povo mais rico, é o povo que está envolvido com tudo isso que ele está dizendo. É o povo que, em última análise, tem dinheiro para pagar toda essa ritualística religiosa que ele menciona e tanto critica. Mas ele fala, olha, para além disso que vocês fazem, acham que tem algum tipo de efeito, as festas, as celebrações, o corre-corre, as ofertas, os incensos, os sacrifícios, ele usa palavras que a gente fica até um tanto quanto horrorizado, né, pensando que essas palavras são colocadas na boca de Deus. O profeta tem essa característica, ele fala em nome da divindade. Eu tenho nojo disso que vocês estão fazendo. Eu fico enjoado de ver essa presepada toda que vocês estão arrumando. Porque enquanto vocês fazem isso, enquanto tem esse corre-corre, enquanto tem essas festas, enquanto tem os sábados, enquanto vocês oram, tem uma galera que está morrendo do lado de fora do palácio, do lado de fora dos muros do templo, e que isso está sendo absolutamente ignorado. Parem de fazer o que é mal, aprendam a fazer o que é bem, tratem os outros com justiça, socorram os que estão sendo explorados, defendam o direito dos órfãos e das viúvas. Ou seja, na cabeça do profeta, esse elemento religioso, esse indivíduo religioso,
que tem uma dinâmica religiosa, pelo menos do lado de fora, assim, muito bonita, muito piedosa, muito dedicada, o profeta coloca ele em xeque. Olha só, isso aí de nada adianta. Se a vida de espiritualidade de vocês se resume a isso, aí a gente pega as primeiras palavras, né? Eu estou com nojo de tudo isso. Estou enjoado de ver isso. Eu viro a cara quando vocês fazem essas coisas. Não é isso que eu quero. Parem de fazer isso. Ainda que vocês orem muito, eu não ouvirei. E aí, esse é um primeiro ambiente, tá? Por volta ali do ano 730. Eu diria para vocês que nessa época em que Isaías falou essas palavras, do capítulo 1, estava indo tudo muito bem no governo. Estava tudo indo de vento em popa. Foi uma sequência de reis muito bons que governou sobre os hebreus, sobre Israel, e foi isso que ele observou, como se fosse uma espécie de o que está por debaixo do tapete de tudo isso que está acontecendo. É uma espécie de olhar atento, um crítico, que parece que está procurando problema onde na superfície não há. Ele mergulha na realidade, querendo encontrar as motivações, as razões de tudo que acontece no dia a dia. Como se, para além do mero funcionamento, como se, para além do mero clima de paz, ele viu o seguinte: tem algo podre e esse troço vai começar a ruir a nossa nação. Isso vai começar a não dar certo daqui a pouco. E eu estou vendo isso agora, e estou avisando agora. Daqui a um tempo, quando o caldo entornar, eu vou dizer, eu avisei. O profeta, então, Isaías, né, nesse primeiro capítulo, tem um pouco desse viés. Ele é muito duro e ele fala essas coisas num tempo onde as coisas estavam razoavelmente apaziguadas. Com problemas, naturalmente, tensões, principalmente externas, mas, né, internamente, tudo em ordem, ele vem com esse discurso. Bom, no mesmo livro de Isaías, a gente precisa fazer alguns saltos. O livro de Isaías, ele é um livro com três grandes blocos. O primeiro bloco, ele vai do capítulo 1 até o capítulo 39, que tecnicamente alguns vão chamar de primeiro Isaías. Existe um segundo bloco, do capítulo 40 até o 55, né, que é o segundo Isaías, e um terceiro bloco, do capítulo 56 até o capítulo 66, até o final, né, que seria o terceiro Isaías. Cada bloco foi escrito num momento muito diferente. Tá? O segundo período, o segundo bloco, né, ele foi algo ali do entorno do exílio na Babilônia. A gente já dá um salto no tempo para o ano mais ou menos ali 590 a.C., né? Teria passado ali uns 140 anos depois dessa primeira experiência aí do Isaías 1. E o terceiro Isaías, por volta ali do ano 520, 530, né? Então, uns 60, 50 anos depois desse segundo bloco. Tá? Que aí, na verdade, a experiência não é mais a do exílio da Babilônia, mas o retorno dos exilados para a sua terra natal. Retorno dos exilados à sua terra natal. E desse texto do terceiro Isaías, a gente tem uma experiência bastante curiosa em termos do ponto de vista da espiritualidade daquele povo judeu. Nessa hora, a gente já pode falar judeu com muito mais força. Já havia acontecido a separação entre os judeus do sul e os israelitas do norte. Então, falar judeu a partir de então já é mais correto.
enquanto eles estavam escravizados lá na Babilônia, eles desenvolveram um modo de espiritualidade muito particular, porque eles não tinham mais o templo havia sido destruído. E eles viveram, de certa forma, marginal ali, numa outra terra, né, sem a presença do solo da terra natal, né, então vivendo a experiência de ser um estrangeiro escravizado, e para manter viva a memória, eles criaram artifícios religiosos que foram muito interessantes e perduram até hoje. Por exemplo, as sinagogas dos judeus, elas nasceram na época do exílio na Babilônia. Justamente pela inexistência de um templo para ir a todas essas festas, fazer os ritos de sacrifício e tal, eles criaram pequenas comunidades de ensino da lei e de memória do tempo passado. Então, o judaísmo contemporâneo é um judaísmo de sinagoga, né? Começou lá no exílio da Babilônia essa estrutura. E aí, quando eles se libertaram, né, dessa opressão, fruto do trabalho globalista lá de Ciro o Grande, falaram, não, gente, tem essa não, de ficar escravo na terra dos outros, que não precisa disso. Voltem para a terra de vocês, reconstruam tudo que foi destruído lá. Vocês podem continuar sendo meus escravos, mas na terra de vocês. Entendeu? Importante que vocês sejam escravos felizes. Né? Basicamente foi isso que Ciro o Grande estabeleceu. Voltem, aproveitem, mas eu quero dinheiro. Muito pragmático, Ciro em sua dominação. E aí o povo precisa se reorganizar internamente dentro dessa estrutura de retorno. Tá? Nisso o povo já se misturou, já não era mais aquele povo hebreu original, a gente poderia chamar assim sangue azul, não tem mais isso, já é um problemão, né, de miscigenação, que para eles, né, era algo muito, muito caro, né, e que vai causar problemas mais tarde, né, como, por exemplo, Esdras vai dizer assim, olha, vocês que casaram com mulheres aí de outros povos e tal, despacha a mulher, tá? Porque a gente precisa ser um povo puro. Tá? Então, tem uns delírios assim que apareceram nessa época, tá? Mas a gente tem várias outras iniciativas que são muito interessantes, como, por exemplo, no próprio livro de Isaías, um enunciado num outro capítulo que diz o seguinte, olha, o povo que volta é maior do que o povo que foi. Então, alarguem as suas tendas, para que eles sejam acolhidos, recebidos. Né? O povo que volta é maior do que o povo que foi. E esse voltar, né? Esse povo que volta, né? Já tem um sentido muito mais universal. A própria noção de Deus passa a ser um Deus muito mais universal do que esse Deus nacional lá dos primeiros tempos. Então, agora no Isaías 58, já nesse ambiente de retorno, né, de reconstrução de tudo aquilo que tinha sido destruído, numa época que ainda não tinha o templo reconstruído, né, Isaías vem com esse discurso a respeito do jejum, dizendo o seguinte, olha, vocês ficam fazendo esse jejum aí dessa forma, mas, no fundo, a coisa não está boa, não. O que vocês acham que eu espero como vocês vão agir assim no dia do jejum? É esse tanto jejuar que vai promover a abertura dos meus ouvidos? Vocês acham mesmo, né, que eu quero que vocês fiquem passando fome aí, todos curvados, que nem um bambu, vestindo essas roupinhas, né, que aqui, pelo menos para o texto de Isaías, ele fala essas roupas feitas de pano grosseiro, se deitem em cima de cinzas. Mas a gente poderia pensar em outras roupas também. Vocês acham, de fato, assim, que eu estou querendo isso, que eu estou de olho nessas questões? Vocês acham que jejum é isso?
E aí o profeta, né, herdeiro da tradição de Isaías, por isso presente aí nesse livro, vai dizer, não, não é esse o jejum que eu quero. O jejum que eu quero é justiça, é resgate de dignidade, é liberdade para quem está preso. Eu quero que vocês socorram as pessoas. Isso é jejum. É necessário que se acabe com todo tipo de exploração. É necessário que a gente se reorganize em termos de povo, em termos de direitos, em termos de dignidade. Isso sim é jejum. Aí, quando vocês se organizarem dessa forma, aí eu vou ouvir vocês. Porque eu estou disposto a guiar vocês na trilha de um bom caminho. Eu estou disposto a ajudar vocês. Mas me ajudem a ajudar vocês. Resgatem entre vocês a dignidade. Amadureçam de uma vez por todas, ao ponto de não acharem que a solução para esse tipo de problema vem exclusivamente de mim. Não. Vocês têm que dar conta desses problemas que vocês criaram. É isso que vai mostrar a força de vocês. É isso que vai fazer com que vocês tenham aquela energia para se reconstruir. É isso que vai fazer com que vocês sejam reconhecidos como o povo que levantou muitas muralhas. Ou seja, ele joga a responsabilidade para esse povo que estava ali em torno dele. A gente sai, né, agora nesse texto do Isaías 58, daquele ambiente palaciano, porque ele já foi totalmente dissolvido, e agora é mais um povão mesmo. Não tem templo. A religiosidade do povo é esse tipo de religiosidade mais prática. É o jejum, são as orações. Até isso o profeta está, de certa forma, condenando. Ele falou, parem com isso. Eu acho interessante a hora que ele fala assim, vocês acham realmente que eu quero que vocês fiquem passando fome? Se curvando, que nem uma vara? É esse tipo de postura, de comportamento que vocês acham que vai levar a algum resultado positivo? Como se o profeta, nesse momento, estivesse reestruturando as bases dessa espiritualidade, dessa religiosidade, e dizendo o seguinte, olha, o que importa em toda essa trama, o que importa é que a gente viva uma espiritualidade ética, que é algo que a gente começou a pensar no nosso encontro passado. O que a gente precisa resgatar é esse aspecto ético da religião. Não importa mais, parece, né, no dizer aí do profeta, não importam mais as fórmulas, as roupas, os ritos, os trejeitos, os comportamentos, as coreografias, o corre-corre, o valor das coisas utilizadas nessa ritualística do templo, nada disso mais importa. O que importa é o que está acontecendo com as pessoas que estão ali à volta de tudo isso que tem esse nome de religioso. Isso é o que vai importar nesse momento. Essa que é a ênfase do profeta. E aí, nesse ambiente, nessa reflexão, a gente é colocado a pensar em todo um mundo de parafernálias religiosas que existem à nossa volta e que, de alguma maneira, consomem a energia dessa vida que busca, no viés, na visão do profeta, essas questões que são mais emergenciais, que são urgentes. Não adianta nada ter um templo, não adianta nada ter um belo culto, não adianta nada ter belas roupas,
se quem vai administrar isso está doente. Quem administra isso está preso. Quem administra isso está falido. Não adianta nada. É uma virada muito forte nessa concepção de uma religiosidade. É curioso, inclusive, que se a gente olha para os textos do Segundo Testamento, do Novo Testamento, onde aparece Jesus com muita ênfase, muitas vezes uma expressão que aparece e que às vezes a gente ignora é isso o que dizem a lei e os profetas. Até por conta da literatura paulina, né, essa questão da lei acabou sempre tendo um foco muito grande. A lei contra a graça, aquela coisa toda, aquelas disputas de conteúdo. Mas quando a gente coloca a questão dos profetas, ninguém reclama dos profetas. Todo mundo aceita o profeta. O problema é que ele parece colocar um sarrafo prático tão alto para a nossa vida diária. Mas o que é esse alto? É um alto prático também, onde não cabe mais a hipocrisia religiosa. Não é mais o rito feito da forma correta. Vem cá, você faz isso tudo, mas o que está mudando à sua volta diante disso que você faz? Então, ninguém questiona isso. Na verdade, eles foram silenciados. Ninguém se opõe ao profeta, simplesmente não comenta. É curioso, porque no nosso encontro passado, a gente viu aquele texto, né, iniciado lá pelo Hans King, Em Direção a uma Ética Global, onde ele fala o seguinte: olha, a gente precisa resgatar a beleza, a profundidade, a potência desses elementos tão instrutivos para um mundo novo que a gente quer construir e viver, que estão presentes em diversas tradições religiosas. Parece até que quanto mais antiga, melhor, porque teve tempo de amadurecer essas coisas todas. E a gente está aqui, diante de uma preciosidade, um grupo que tem essa dimensão ética, mas às vezes a gente ainda vê, nos dias de hoje, independente da tradição religiosa de que qualquer um de nós fazemos parte, independente da tradição religiosa de qualquer um de nós aqui, cristão ou não cristão, da perda de energia que se faz, que se tem, a toda essa estrutura ritualística, festiva, aparente, e uma perda de foco no que, ao dizer dos profetas, seria o mais essencial. O profeta está interessado nessas trivialidades da existência. Enquanto o barata voa para o culto começar, e para quem é de igreja sabe que o normal é um barata voa antes do culto começar, porque o microfone não está funcionando e o instrumento não está saindo som direito e o coral está terminando de se afinar e tal. E aí, mas vem cá, qual é o essencial? Qual deve ser o foco? Qual deve ser o principal elemento que vai ser o alvo das nossas energias? O profeta está dizendo: olhem para quem está nessas margens. Olhem para quem sofre. Se tudo isso, essas existências marginalizadas, não forem resgatadas, nada isso do que é feito em nome de uma espiritualidade, em nome de uma religiosidade, nada disso do que é feito vai ter valor. Aí a gente retoma as primeiras palavras lá do texto de Isaías, dizendo: então eu tenho nojo do que eu estou vendo,
eu viro a cara, eu não atendo, eu fecho meus ouvidos, porque vocês saíram dos trilhos completamente. Particularmente, né, meu caso, quando lá em 2008 eu tive a chance de, junto de alguns que estão aqui, na verdade, eu acho que só a Cíntia estava aqui, dessa época de 2008. Quando eu pude, junto, né, desse grupo, estudar o livro de Isaías, pela primeira vez, de fato, estudar, que eu me deparei numa espécie de total falta de sentido de tudo que eu vinha fazendo em termos religiosos até então. Eu era muito preocupado com o funcionamento das coisas. De certa maneira, me agradava saber determinados enunciados doutrinários, por que disso, por que não daquilo, fórmulas corretas que embasavam, de alguma maneira, o meu acerto dentro de um conjunto de mecanismos racionais, que eram as doutrinas, e que me aprovassem de alguma forma. E aí, nessa época, né, já tinha ali 2008, eu já tinha os meus 24 anos por aí eu percebi, nossa, nada disso parece ter valor diante dessas realidades em que a gente está imerso. Parece que é preciso virar uma chave de compreensão de absolutamente tudo o que tem esse viés religioso para que a gente consiga colocar o valor nas coisas certas. Os profetas, então, vão ter um papel fundamental nessa reestruturação religiosa, ao ponto de a gente nem perceber. Mas quando a gente está lá nas músicas de Natal, que tanto nos emocionam, uma delas vai dizer que Jesus é rei, profeta e salvador. Jesus como profeta. Essa expressão absolutamente não é superficial de sentido. É uma expressão absolutamente profunda de sentido. Então, ver Jesus como um profeta, assumir o cristianismo para quem é cristão, desse Jesus profeta, é pensar um pouco que esse fervilhar de incômodos passava pela cabeça dele. E, de certa forma, o que os profetas, no caso aqui Isaías está dizendo, que ele diz, parece que se expande com muita força para qualquer manifestação religiosa. Seja a Umbanda, seja o Candomblé, seja o budismo, seja a fé Bahá'í, seja o islamismo, seja o que for. Qual a ênfase que tem sido dada a esse esforço religioso? Se a gente olha, por exemplo, só para provocar vocês em termos de curiosidade, o Corão, né, o livro sagrado da religião islâmica, que, né, entrou em voga, né, no tempo mais recente, por conta do radicalismo religioso de determinados grupos muçulmanos. Se a gente olha o texto lá do Corão, nas suas primeiras frases, lá, versículos primeiros lá do Corão, Deus vai ser chamado de o clemente misericordioso. Então, as primeiras palavras do Corão, uma exaltação a essa divindade, ó clemente misericordioso. Pô, isso não combina com a prática daqueles, né, que muitas vezes assumem o nome de Deus, né,
e saem destruindo tudo e todos à sua volta. O religioso parece que faz isso em diversas nuances, em diversas magnitudes. É uma espécie de risco que todos corremos. E aí o profeta está ali com uma espécie de placa de trânsito dizendo: pare, pare. E antes de abrir o sinal verde, como geralmente acontece no nosso trajeto ali nas ruas, né? A gente tem o vermelho, quer dizer, tem o verde, do verde vai para amarelo, atenção, vou fechar, fecha. Mas parece que antes de voltar para o verde, é como se ele voltasse para o amarelo. Atenção. Antes de seguir, atenção. Para não sair arrancando com o carro e fazendo estrago. Bom, isso é um pouco, né, de uma síntese, principalmente do texto bíblico e o texto do Rubem Alves, né, que é o segundo texto onde ele faz essa síntese de todo esse esforço dos profetas. Eu acho que nesse ponto, talvez valesse a pena a gente parar para pensar algumas coisas juntos. Eu não sei se alguém já está ansioso aí querendo fazer algum comentário. Nessa parada, eu acho que é um bom momento. Alguma provocação, alguma reflexão que tenha feito, lendo o texto juntos, dando esse ambiente histórico, se pensou alguma coisa diferente. Só abrir o microfone e começar a falar. Senão a gente segue adiante. Os profetas, eles nos exigem a revisão. A revisão. Como se tudo que a gente fizesse parece que pode ser colocado em xeque. Fala aí, Samir. Eu acho interessante que toda a literatura do movimento profético, né, ela segue essa linha de denúncia, né, de constatação, né, dos autores, né, daquilo que está acontecendo. E a inspiração divina ela vem para declarar, né, e para denunciar nessas características, né, daquilo que está acontecendo, né? O profeta está vendo aquela realidade, né, e está propondo algo baseado naquela realidade. E meio que em várias tradições posteriores a gente começou a ver o profeta como esse oráculo, né, como essa coisa do não, ele está definindo o julgamento para as nações, essas profecias que vão se cumprir no futuro. E a gente ficou deixando de lado assim essa literatura como se tipo, isso aqui já se cumpriu, eu não conheço mais essas nações que aconteceram, então provavelmente Deus já julgou elas, então não preciso ler esses trechos também, porque já não é uma profecia para mim. É uma profecia que já passou, né, que cumpriu, ok, Jesus veio, né, então a gente vai ler, pegar o arcabouço do cristianismo para pegar todos os trechos e tentar achar o nosso Messias, né, dentro desses textos que não falavam especificamente sobre Jesus, porque eles falavam sobre aquela situação daquela época, e vai se perder essa noção da profecia como denúncia, e vai ficar essa noção da profecia como oráculo, como vidente, aquele que da futurologia, né? E aí todo mundo vai se debruçar e tentar achar mais ou menos profecia, e esse esse espírito de denúncia daquilo que está acontecendo, porque é voltado para a própria comunidade, é voltado para a própria igreja, para o próprio povo, né? E por isso, né, a igreja não vai querer muitas vezes estimular esse tipo de profecia, né? Vai querer estimular essa ideia de que essas visões vão ser sempre para o futuro, vão ser sempre essa intervenção divina que está muito aérea, muito abstrata, né? Enquanto que os profetas estavam falando daquilo que eles estavam vivendo, né? E denunciando, né, aquilo que eles estavam vivendo, né? E
de certa forma, né, os profetas que vão vir posteriormente, os profetas modernos, né, eles não vão ser, da mesma forma como anteriormente, eles não vão ser considerados como profetas, vão ser considerados como aqueles que destoam, né, daquilo que a igreja tá esperando, né? Mas é muito interessante isso, assim, como é tão difícil a gente fazer a leitura, né, dos profetas como, né, esses articuladores, né, e como essa percepção política, né, e de denúncia social, e a gente só está preocupado o que ele está dizendo para uma profecia que vai se cumprir num futuro muito distante. Não, isso mesmo, Samir. Tem um problema de tempo, né, que a gente acabou enfatizando esse trabalho dos profetas a uma questão temporal e menos espacial. Ele está muito preocupado quando que essas coisas vão se cumprir, e aí vê o profeta como um vidente. Mas se a gente simplesmente muda a intenção é onde essas coisas vão se cumprir, e aí você fica vendo, por ter um ambiente absolutamente à minha volta que demanda atenção, que demanda ressignificar um monte de coisa, que demanda resgate, que demanda dignidade e tal, né? Ao invés do quando, o onde. E aí tudo se torna emergencial, tudo se torna urgente. São questões que colocam em xeque, né, o homem religioso, qualquer que ele seja. E aí tem uma palavrinha-chave que pode agregar dentro da nossa reflexão, que é uma palavra que eu acho que a gente não está muito acostumado com ela. E botar dentro dessa discussão pode ser um pouco estranho, mas eu acho que vale a pena, pelo menos uma tentativa. A gente pensar na palavra estética. Estética. Estética é uma palavrinha que tem a ver com sensação. Mas não essa sensação trivial do sabor, da visão, mas sensações ou sentidos mais profundos. A gente poderia pegar a nossa prática, a nossa estrutura, a nossa vivência religiosa, ou até diria, me libertando dos muros religiosos, da nossa estética de espiritualidade, e colocar diante dela algumas perguntas. Como que essa minha religião ou a minha espiritualidade vai ser sentida por aqueles que estão à nossa volta? Daí a ideia de estética. Como que ela vai ser sentida pelos que estão à nossa volta? E ao pensar em como que vai ser sentido, a gente pega a nossa estrutura religiosa ou de espiritualidade e a gente precisa fazer um esforço para tentar identificar o que ela é. O que é essa nossa espiritualidade? Ou para que é essa nossa espiritualidade? Para quem é essa nossa espiritualidade? Por que é essa nossa espiritualidade ou religião? Se a gente começa a se perguntar essas coisas, por que a gente age dessa forma? Por que as pessoas usam essas roupas? Ou uma pergunta ainda mais cruel, para quem se usam essas roupas? Para quem se realizam esses ritos? Para quê? Como? O que está em jogo no uso de roupas absolutamente brancas? Uma separação que separa tudo de tudo e que desconecta, né, a vida espiritual de uma vida real, mundana,
que é a vida que a gente leva, né? É uma espiritualidade que vai colocar todo mundo numa espécie de redoma, ou como a Lídia está colocando aqui no chat. Por que agir sempre da mesma forma? E até diria, para quem agir sempre da mesma forma? Para que tanta uniformização? Para quem isso? A quem interessa esse tipo de postura, de prática, de comportamento, de cultura, de palavras, de vocabulário? Para quem interessa isso? Muitas vezes não é para a gente, porque a gente está ali imerso, a gente herdou essas coisas, está ali, né? Nem está percebendo, né, essa avalanche em que a gente pratica, vamos botar assim. Mas se a gente, para quem que é isso? Para quem que é esse, me desculpem provocar, para quem que é esse europeísmo todo num país latino-americano? Para quem que é isso? Para quem que é esse norte-americanismo todo num país sul-americano? Para quem que é isso? A quem isso interessa? Por que isso interessa? Pode até ser que haja coisas positivas, não é uma condenação, é a disposição a se perguntar: o que isso tem a ver comigo? O que não tem a ver? Que estéticas são essas? Que sensações a nossa espiritualidade promove? Como o que está à nossa volta sente, em uma palavra mais forte, sofre a nossa vida religiosa, a nossa vida de espiritualidade? Daí, estética. Qual é a estética que precisa ser resgatada? Engraçado, né? Duas palavrinhas que parecem que ficam ali meio que boiando, né, num discurso religioso tradicional, uma ética, outra estética. Mas são palavras que precisam de uma reflexão, de um aprofundamento, justamente para a gente entender um sentido melhor delas e repensar a nossa vida de espiritualidade dentro de, quem sabe, né, novos vieses, aproveitar potencialidades que nunca foram exploradas, caminhos que nunca foram trilhados, né, sem absolutamente deixar de sermos quem nós somos, ao mesmo tempo que deixamos um pouquinho de ser quem nós somos. Uma disponibilidade à reescrita constante, buscando relevância, buscando atender às emergências. O terceiro texto da nossa conversa é um texto de alguém que se colocou visceralmente crítico à religião, que é o José Saramago. Alguns diriam, ele é um ateu. Mas eu acho que essa coisa da religião toca tanto a ele que ele parece que age como um profeta querendo reescrever essa história. E o texto que a gente selecionou para esse encontro é de uma peça de teatro que ele escreveu, chamada Em Nome de Deus, In Nomine Dei, onde o cenário é aquele tempo caótico ali da Reforma Protestante. Muitas guerras, todas em nome de Deus, cada um se achando certo à sua própria medida. Aquela cena inicial ali do texto, da peça, o chão coberto de cadáveres, homens e mulheres e tal. E quem está ainda com algum sinal de vida, os soldados vão lá e terminam de matar. E parece um determinado profeta, pelo menos chamado assim, como Daniel, não é exatamente um profeta, mas vai lá. Todo um clima um tanto quanto escuro, igrejas fazendo parte do cenário.
igrejas essa que quem tiver com grana sobrando e está planejando fazer uma dessas viagens aí pela Europa, vale a pena visitar, porque numa delas, inclusive, tem memórias marcantes do que foi profundamente essa reforma protestante, com grades de metal penduradas no teto da igreja, onde alguns líderes reformadores ficaram pendurados até morrer. Isso ainda é preservado em alguma delas. Se não me falha a memória, a igreja de São Maurício. E alguns dizeres desses líderes reformadores aí, radicais, anabatistas, teria talvez sido uma origem do movimento batista, que, a meu ver, é tão rico, mas se perdeu absolutamente em comparação com as suas origens. A gente vê aqui dois personagens, um de nome impronunciável aqui, Nipperdolink, né? Tem mais letras do que sílabas aí esse nome, e o tal do Hotman, tá? São dois parceiros e um diálogo entre eles. E o primeiro vai dizer assim, eu coloquei no texto os links, tá? Para vocês clicarem e abrirem e ver um pouquinho de quem são esses personagens, tá? Se vocês tiverem curiosidade, personagens históricos que aparecem nessa peça, né, do Saramago, e são muito, muito profundas historicamente. Então, o primeiro deles, lá, o Nipperdolink, vai dizer, o tempo em que se cumprirão as profecias é chegado. Eis que ouço imperioso bater as portas de Münster. Vão já distantes os dias em que mal ousávamos protestar e combater mosteiros onde os frades exerciam as artes e os ofícios que só a nós competem, né? Disputa comercial, inclusive, entre a cidade e a comunidade religiosa. Uma religião não é uma guilda de mesteirais, de artesãos, mas o tempo justiceiro bate às portas da cidade e traz outras notícias. Os camponeses que os príncipes alemães andaram a matar no sul ressuscitaram agora no norte, mas desta vez não exigem somente o pão e a justiça. Olha, os camponeses que mataram lá no sul ressuscitam agora no norte, como pessoas que estão sendo embebidas cada vez mais nesse sentimento de certa revolta sobre como a vida se dá. E dessa vez eles não exigem somente o pão e a justiça. Aí vem uma frase lapidar. A língua morta deles reencarnou na nossa língua viva. E eis que uma e outra estão reclamando o trabalho constante de Deus no meio dos homens. Porque é a hora de tornar-se cada homem num enviado e num profeta do Senhor. O profetismo ele tem essa característica. Ele é absolutamente democrático. Ele é absolutamente livre de qualquer diploma, de qualquer rito, de qualquer celebração, de qualquer concílio. O profetismo presente convoca todos à ação. Faz com que todos sejam absolutamente participantes de uma dinâmica de reestruturação da espiritualidade para além de qualquer bula, para além de qualquer crachá institucional que você porte, fazendo com que você seja, de fato, um elemento livre, mas motivado por questões éticas emergenciais. É hora de cada homem se tornar um enviado, um profeta do Senhor. Isso é o profetismo. Esse profeta, ele ameaça qualquer instituição. É o camarada que o pastor, o padre, o pai de santo, seja lá quem for, o líder da comunidade religiosa está ali falando qualquer coisa e ele, não, eu acho que não. Eu acho que não é por aí não, acho que você está errado. Eu acho que isso que você diz isso é mais uma forma de manipulação da comunidade do que
de promoção de dignidade. Né? Um cara desse é assombrosamente ameaçador. Não interessa, né, a dinâmica institucional. É sempre alguém que vai sempre colocar tudo em xeque. É um pouco chato, sem sombra de dúvidas. É um pouco chato, mas necessário, para que não se recaia em hipocrisia, para que não se caia em mera estética superficialoide. As músicas mais bonitas, as recitações mais emotivas, as pregações, os discursos mais eloquentes, mas que, em última instância, são um belo tapete, muito bem pintado, muito bem construído, mas que escondem aquela sujeirada por debaixo dele. É aquela religião da aparência, espiritualidade da aparência. O profeta ele vai ficar o tempo todo incomodado com isso, ele vai, como a palavra que o Samir usou, denunciar isso o tempo todo. Ele jamais vai se acomodar a esse ambiente. E nesse diálogo, né, tem uma continuação, né, com agora esse outro personagem que aparece, esse Hotman, né? Olha o que ele diz: a reformada palavra de Deus soprou o ar dos meus pulmões e tomou o caminho da minha boca quando eu ainda estava pregando fora das muralhas de Münster, na igreja de São Maurício. E a conversa vai e tal, porém, mestre, me perdoe, não tomes por profeta ou enviado de Deus aquele que é apenas um portador da sua palavra. A conversa evolui. O tempo, servo obediente de Deus e executor das suas ordens, dirá quem tu és e quem nós somos, Hotman. Que trabalhos nos esperam, que pena e glória nos tem reservadas, desde o primeiro dia, a sabedoria eterna do Senhor. Escuto como retumbar de uma imensa porta de ferro o virar da página em que foram escritos os nossos nomes, e aí uma expressão que eu achei linda, no livro do mundo. No livro do mundo. Escuto como o retumbar de uma imensa porta de ferro, o virar da página, compara, né, como se fosse um livro, mas virando aquele grunhido de uma porta pesada de ferro, o virar da página em que foram escritos os nossos nomes no livro do mundo. Engraçado, porque se fosse um religioso padrão, ele não estaria preocupado com o livro do mundo. Ele estaria preocupado com o livro da vida, onde, quando o cara morrer, vai tentar encontrar o nome dele nessa grande lista telefônica lá no céu. Mas não, o livro do mundo, onde na história você deixou o seu legado. E que tipo de legado foi esse? Como o mundo sofreu a sua presença? O que é isso que você fez e o que é isso que você deixou de fazer? Ou, de outra maneira, como que a sua forma de ser e viver foi tão perniciosa à existência de quem está à sua volta? Ou ainda, como que você foi manipulado a vida toda na sua existência, nos seus valores, na sua ética, na sua estética? E o que vai estar registrado nesse livro do mundo que vai nos julgar ao longo do tempo pelo que fomos e fizemos? E aí o Hotman, fechando esse diálogo, vai dizer: todos seremos chamados, disse o Senhor. Todos seremos chamados. É a ideia de que essa iniciativa, de que esse trabalho, essa convocação é absolutamente geral. Não se prende ao profissional da fé. Sou eu, sou a Gabi, é o Samir, é a Gilda, a Lídia, a Patrícia,
Alexandre, Marcos André, Maria Júlia, Helena, Cris, Del, todo mundo, Alberto, Emílio. Como é que o mundo está sentindo a nossa presença? Como é resgatar essa dignidade do mundo, procurando os elementos essenciais, para além desse rito que talvez seja a nossa própria vida? É o acordar, tomar café, ir para o trabalho, voltar, descansar com a família, dormir. Acordar, tomar café, ir para o trabalho, voltar, passar com a família, dormir. Esse é um rito também. É um rito, é uma espécie de religião individual, né? Você tem a sua crença que a sua vida, em última instância, se limita a isso. E aí o que é isso? A quem foi o fulano? É aquele que todo dia acordou, tomou café, foi para o trabalho, voltou do trabalho para casa, passou um tempo com a família, foi dormir para acordar no dia seguinte. A preocupação do colarinho, da roupa tem que estar branco, presente dos filhos, da comida na mesa, em casa. Mas só isso, né? Como é domingo atrás de domingo, sexta-feira atrás de sexta-feira, sábado atrás de sábado, para muitas celebrações, para muitos ambientes religiosos. Todos seremos chamados. Como estará a nossa vida registrada no livro do mundo? No livro do mundo. Para o profeta, parece que não há espaço para uma vida invisível. É necessário agir, porque as demandas estão à nossa volta. Agora, é lógico que não é querer abraçar o mundo com as pernas. Não é isso. O profeta também não é um delirante. É dentro do que está à nossa volta. Talvez, nessa dinâmica do ir para o trabalho, voltar para casa, passar um tempo com os filhos, para depois dormir e tal, talvez nesses ambientes haja espaço para essa atuação diferente, para a conversa, para o resgate das dignidades, porque o tempo todo a gente está sendo afetado por isso que está à nossa volta. A gente está sofrendo outras estéticas. E há uma disputa delas. Como é que os maridos tratam suas esposas? Como é que é a relação entre pais e filhos dentro de casa? São ambientes em que esses resgates precisam ser feitos muitas vezes. E está ali, o cara atento. Não adianta nada todo mundo pegar as crianças, botar a melhor roupa, ir no domingo na igreja e tal, se durante a semana é distrato, é desprezo, é descaso. Não adianta nada, né? Fica mais um rito para ser alimentado aí durante a nossa vida. Talvez o último ponto aqui da nossa conversa envolvendo esses profetas envolva uma palavra que a gente não usou até agora, que é a palavra utopia. Palavra que aparece lá no texto do Rubem Alves, que aparece no texto do José Maria Castilho, teólogo espanhol. Palavrinha que significa o não lugar. Utopia como não lugar. Utopia sempre associada à ideia de esperança, imaginar um mundo desejável, que a gente caminha pelo menos na direção dele, a utopia como uma seta, né, que aponta o norte para onde a gente, pelo menos o caminho que deve ser trilhado, se vai ser alcançado ou não, isso é um outro problema. Mas utopia como uma seta, um não lugar. Não é lugar porque é um caminho, né? É um sempre caminhar e parecer que nunca chegar. E o texto do Castilho, ele dá algumas dicas interessantes. Porque, ao ler o texto dos profetas, a gente fica incomodado. Mas por que não? Por que é assim? Por que se deixou cair dessa maneira? E a religiosidade, a espiritualidade acabaram tomando caminhos tão áridos, tão distantes da realidade, como uma espécie de clube.
né? Onde as pessoas gostam de fazer as mesmas coisas. E aí o Castilho tem uma visão muito aguçada desse fenômeno, se é que a gente pode chamar assim. Ele apresenta um elemento novo, que são os fariseus. Os fariseus foram uma espécie de grupo que se preocupou em guardar princípios religiosos, princípios da lei no meio do povo. O judaísmo de hoje, contemporâneo, com toda a sua riqueza, toda a sua beleza, depende do trabalho dos fariseus lá do passado, contra os quais Jesus reclamou bastante, mas esteve muito próximo deles o tempo todo, isso não era à toa. E esses fariseus parece que apresentaram para a população ali, à sua volta, um elemento interessante. Olha, a gente consegue viver meio que numa fórmula. Cumpre essa regra que está tudo certo. Para os profetas não tem regra, tem olhar atento. Faça isso, faça aquilo outro, deixe de fazer isso, coma aquilo, não coma aquilo, trabalhe no sábado, não trabalhe no sábado, vista tal roupa, corte cabelo, não corte cabelo, faça barba, não faça barba e tal. Isso no saldo, seguindo essa bula, seguindo essa regra, seguindo esse manual, parece que teve mais apelo do que essa liberdade reflexiva que os profetas queriam promover. O profeta inquietante, o fariseu automático, mecânico. É mais confortável. Quem dera a gente tivesse um livro, um manual do sucesso, que era só seguir ali. Tem 1, e tem 2, e tem 3, e tem 4. Mas não é o que o profeta quer. Mas parece que o projeto dos profetas perdeu. O que a gente mais vê em tudo que se chama espiritualidade e religiosidade são fórmulas. Quanto que você está afim de entrar nessa? Né? A escolha é sua. Eu prefiro esse caminho aqui de fórmulas. Beleza. Eu só recomendaria um elemento lá dos profetas para que a gente fique sempre esperto e não seja levado. Por que essa fórmula? Para que essa fórmula? Para quem essa fórmula? Se a gente fizer essas 3 perguntinhas, eu acho que a gente se livra da podridão dos mecanismos automáticos. E aí você segue a sua vida, que não tem problema nenhum, é uma escolha que cada um tem que fazer, sem nenhum tipo de julgamento, mas é só necessário ficar atento. Se a vida que você leva é a sua vida ou a vida programada por outrem. O profeta ele vai propor um caminho muito perigoso, que talvez te coloque numa condição de inadaptação permanente. Eu não me enquadro em nada. Eu fico ali desajustado a tudo. Será que eu não vou ter um lugar assim que eu vou ficar em paz e sentar minha bundinha na cadeira e ninguém me encher o saco, eu ficar satisfeito com tudo e tal, achar que as coisas estão funcionando muito bem? O profeta parece que isso não rola. E, ao mesmo tempo, percebendo que esses profetas perderam espaço, vamos ver ao longo da história profetas que absolutamente estão fora desse linguajar bíblico imediato, como, por exemplo, Gandhi, lá na Índia. Mas por que as coisas são assim? Para que é assim? Para quem que é? Outras no ambiente mais protestante, católico, como, por exemplo, Martin Luther King, João 23, com seu concílio,
do Vaticano II, uma reformulação radical da liturgia católica, que hoje tem sido criticada por alguns núcleos mais conservadores. Ou não, aquele concílio que aconteceu lá atrás, no final dos anos 60, aquilo foi um erro, aquilo foi uma fraude, aquilo jamais deveria ter acontecido. Se a gente olhar aqui para a nossa história do Brasil mais próximo de nós, existem demandas emergenciais. A gente tem ouvido aí no noticiário das comunidades indígenas lá do distante Amazonas, onde as meninas têm sido estupradas por garimpeiros, o garimpo tomando conta das reservas indígenas, com tanta terra, o cara quer justamente ocupar lá a reserva indígena e tal. Tem um filme muito interessante que eu recomendo que vocês vejam. Tem no Netflix, aí, ou outro canal que de streaming que você assina, que é um filme chamado A Última Floresta. Um personagem principal que aparece é uma espécie de profeta indígena do nosso tempo, chamado Davi Copenaua. Davi Copenaua Yanomami. O cara já deu palestra até em Harvard, para vocês terem ideia. Mas ele vive na tribo dele lá, no distante Amazonas. E ele tem uma questão grave que ele aponta e denuncia, usando a palavra do Samir. Olha, esse garimpo está destruindo a saúde dos nossos jovens. A questão de fundo é essa. Está destruindo a saúde dos nossos jovens. Está destruindo o ecossistema aqui da floresta pelo assoreamento de rios, contaminação das águas e tal. O que o Samir está até falando aqui, garimpo, que tem sido chamado de mineração artesanal. Não é isso, né? Somos pouco ingênuos, né, para perceber que, né, não se trata de uma mineração artesanal. Mas, na boa, eu recomendo que vocês assistam esse filme, A Última Floresta. É baseado num livro que o Davi Copenaua escreveu junto de um antropólogo francês. O livro se chama A Queda do Céu. Um nome até bem bonito dentro desse vocabulário profético. E aparece elementos da religiosidade Yanomami muito ricos para a gente aprender. Como é que é a noção deles de mundo, como é que o mundo se organiza, as relações entre o mundo espiritual e o mundo concreto. A Última Floresta vale muito a pena para a gente perceber o que seria uma espécie de profetismo contemporâneo, de alguém que não é do ambiente judaico-cristão, mas que assume esse discurso de denúncia com a mesma força dos antigos profetas do Primeiro Testamento. Então, a domesticação da profecia, um risco que jamais pode se materializar. Domesticar a profecia, isso é a ruína total. É mergulhar de maneira cega nesses mecanismos automáticos. É eliminar a possibilidade de reflexão, ou dizer as únicas formas que a reflexão pode ser feita. Algo que o Castilho destaca lá no texto dele. Não podemos correr esse risco, né? Então, dentro da nossa piedade religiosa, dentro dos nossos ritos, das nossas crenças, das nossas roupas, das nossas músicas, das nossas leituras, dos nossos trejeitos, das nossas coreografias. O convite desses textos é muito simples. Deixem sempre um espacinho aberto para a profecia. Não a profecia vidente, mas essa profecia
crítica que a gente viu com tanta clareza no texto lá de Isaías. Bom, pessoal, então, esse era a nosso percurso aqui de hoje. Esses textos, essas provocações, esses comentários. Não sei se alguém quer dar uma palavra final, algum fechamento, mas passamos por todo o material lá separado da nossa conversa. Assim, quando você falou especificamente dessa questão do garimpo, né? Eu fico pensando como seria uma reação efetiva dos profetas, né? Para as nossas iniciativas, por exemplo, de missões para os povos indígenas, né? Que missão é essa que a gente está levando, né, para eles, né? Essa coisa de chegar lá, não, a gente vai implantar uma igreja na tribo, a gente vai levar eles, a gente vai traduzir a Bíblia para no idioma deles, e depois tá tudo bem, a gente deixa lá, eles estão com a igreja deles lá, e perdem a terra, perdem a cultura, perdem a identidade, mas desde que eles tenham lá a sua filial da minha denominação por lá, para receber meu missionáriozinho lá, né? Eu acho muito interessante nisso, né? Porque a gente usa muito, né? Também, né, nas missões, né? Esses textos dos profetas, né? Que a gente faz todo ano para tentar chamar as pessoas para isso, né? E no final das contas a gente não está levando esses profetas para os garimpeiros, não está levando os missionários para os garimpeiros para trazer a pacificação nesses processos. A gente não está levando, não está fazendo missões para levar paz para os conflitos de terras, né? Para levar paz para os conflitos urbanos, né? A gente está levando missões para falar de um evangelho que fica muito nesse âmbito abstrato do acreditar nesse Jesus e declarar que ele é Salvador, mas que não salva muita gente depois de um tempo, né? E para depois cair na mesma estética, né? Que a gente quer que as pessoas garantam, porque se não está na nossa, até dentro do cristianismo, porque se não está na nossa estética protestante, né? Porque não basta simplesmente ser a estética cristã católica, né? Não basta ser a estética cristã que faz uma procissão, tem que fazer uma procissão para Jesus, né? Tem que fazer uma marcha para Jesus, não pode ir sempre para a missa, tem que participar de um culto, né? Tem que cantar as nossas músicas, né? A gente não basta simplesmente ser um país fundamentalmente católico, tem que ser um país evangélico, né, que tenha representantes evangélicos, né, porque a gente nunca teve um Cristo, né, como estátua, né, por aí. Então, fica esse sentimento de que, tipo, onde é que está essa denúncia, né? E se a gente está ouvindo essa denúncia quando ela vem de outros lugares, né? Porque essa denúncia não vai vir do púlpito, ela não vai vir de quem está liderando. Da mesma forma como os profetas, todas as cortes, né, dos reinos de Judá e Israel, eles tinham seus profetas lá para falar aquilo que eles estavam esperando. E quando o profeta discordava de um acordo que parecia vantajoso pro rei, quando ele discordava de alguma coisa, vem outro profeta que fala aquilo que eu espero, né? E os outros profetas que falam aquilo que eu não gosto, eles estão por aí, eles não são meus profetas, já, né? E é interessante, né, essa provocação, né, de que, de certa forma, os profetas eles não estão mais dentro da igreja, né? Eles podem vir, a profecia, né, que vai falar muito mais sobre como está o nosso presente, né? Ela pode vir de alguém que não está
percebendo a religião de dentro, né, mas que está percebendo a religião pelo que ela acontece na prática, né, e em tantos lugares, né, e para no final das contas, assim, a gente precisa aprender a viver a levantar esse questionamento de profecia todo dia, a se tirar do lugar comum, né, do lugar comum no sentido de dessa essa facilidade, né? Porque se a gente pensa no próprio texto de Isaías, né? As pessoas faziam jejum porque elas entendiam que elas estavam um pouco erradas, mas era só terminava no jejum, né? No João Batista, que era de certa forma visto como profeta, as pessoas iam, se batizavam e iam embora, né? Então aqui, ó, se batizei, me arrependi dos meus pecados e fui embora. Essa facilidade, né, de você fazer aquele sacrifício de ir na igreja todo domingo, fazer aquele sacrifício de ouvir uma pregação, mas de continuar vivendo da mesma forma, né? Então, tem que pegar esse lugar de incômodo, né, com a sociedade no geral, né, esse incômodo da religião, né, e entender que existem outros também que estão incomodados também para tentar transformar esse incômodo em transformação. Dado o nosso avançar aqui do horário, né? Obrigado, Samir, por esse fechamento. Eu vou ler aqui com vocês um poema que alguns de vocês já conhecem, mas que vai servir como uma espécie de uma oração. Essa oração foi cunhada pelo Leminski, Paulo Leminski, poeta aqui brasileiro, que diz assim: feito poema que se fez carne do encontro entre namorados, na partilha entre iguais, brota um papo sagrado. Confissões, bênçãos e ais. Magia, poder da imaginação, poder do amor, profecia. No princípio era a palavra, e a palavra se fez carne. No começo das coisas, a poesia. Loucura, inversão. Nem só de pão vive o homem. Ao lado do pão, a necessidade da poesia, dimensão inerente da rebeldia, ser poeta. Fala, Jesus, palavra de Deus, dá-nos tua nova de libertação. Entre tanta notícia de morte, tu tens a palavra da vida. Sob tanta promessa fingida, sobre tanta esperança frustrada, tu tens, Senhor Jesus, a última palavra. E nós apostamos em ti. Tua verdade nos libertará. Que gritem os profetas, que falem os poetas. Amém. Então é isso, pessoal. Nos encontraremos de novo no primeiro domingo de junho, dia 5 de junho. Então, você já pode anotar aí na sua agenda, se for o caso. Mas, lógico, vou mandar os comunicados mais próximos para você estar aqui com pessoas que você pode convidar, sinta-se livre. Estou vendo o Júnior aí do lado da Cris, aí, Júnior, beleza? Faz tempo que a gente não se vê. A Lídia também chegou aqui junto hoje, imagino que tenha sido a Cris que convidou, não sei. Não? Então, chegou, bem-vinda, aproveite. E outros, tá? Como a Cláudia, que também está aqui, convite da Gisele. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se sempre à vontade. Tá? Se vocês também quiserem, ao longo da semana, mandar uma mensagem, alguma sugestão, às vezes até de um texto e tal, podem me mandar, que vai ser sempre bem-vindo. Esse espaço A Leonor está perguntando a referência do poema. Eu vou te mandar, o Leonor, porque esse texto do Leminski, eu
tenho uma dificuldade muito grande de encontrar a referência certinha. Então, eu vou tentar procurar mais uma vez, mas eu te mando, pode deixar. Tá? E é isso, então fiquem atentos, tá? Aos comunicados lá no nosso site, aqui no WhatsApp. Aí espero sempre vocês aqui. Muito obrigado. Vou encerrar aqui a gravação. Tchau, gente. Bom domingo para todos. Valeu.